Olá a todos do nono ano do Colégio Malé, dando prosseguimento no nosso conteúdo, e o tema da aula está aí no nosso livro, A Bipolaridade, a Nova Ordem Mundial. Bom, na aula passada estudamos um pouco sobre o governo de João Goulart. Vimos que assim que ele assumiu, muitas coisas ruins aconteceram. Um embate muito grande ocorreu na sociedade brasileira. Bom, antes mesmo dele assumir, vimos que ele era o vice-presidente e o presidente era Jânio Quadros, sendo que Jânio Quadros ele teve um alinhamento, ele fez com que o Brasil se alinhasse assim à União Soviética, como também o Brasil se aliou com Cuba, etc. Então, o Brasil se aliou com os comunistas e, além disso tudo, com a China também. Então, os conservadores, os militares da sociedade estavam com medo que o Brasil se tornasse, assim, em um país comunista também. Tanto é que os Estados Unidos eles se meteram e, assim, orquestraram golpes no Cone Sul, na América do Sul. Inclusive o próprio golpe que aconteceu em 1964, a ditadura militar, que estudaremos depois. A ditadura civil e militar, porque teve a contribuição de civis, os setores conservadores da sociedade, os burgueses, os militares, enfim, como também dos próprios militares. Então, teve toda uma pressão para que João Goulart não assumisse, e assim ele assumiu em 1961, sendo que assumiu com poderes limitados. Então, no sistema parlamentarismo, ou seja, o primeiro chefe de fato de governo seria aí o primeiro-ministro do país, que foi Tancredo Neves. E assim, João Goulart seria apenas o chefe de Estado. Depois, posteriormente, teve um plebiscito, uma consulta popular, a população votou e foi a favor, assim, do presidencialismo. Então, João Goulart voltou de fato com os seus poderes presidenciais. Então, inicialmente, ele tentou ali fazer o plano trienal, buscando assim fazer com que o país saísse da recessão, da inflação, da grande crise econômica que estava vivendo. Não conseguiu, porém ele buscou fazer reformas de base. Ele teve assim o apoio dos comunistas, tanto é que ele foi rotulado como comunista. Inclusive, quando ele assumiu a presidência do Brasil, ele regressava da China comunista, foi fazer uma visita lá. Então, bom, ele tentou fazer as reformas na marra, como a reforma agrária, e tudo isso através de decretos que ele falava em comícios. Ele organizava assim comícios e assim as pessoas que o apoiavam iam a esses comícios e ele falava tudo isso. E teve um apoio muito grande de comunistas, como também de alguns militares de baixa patente, dos camponeses, dos estudantes, etc. Bom, ao fim e ao cabo, teve toda uma pressão dos setores conservadores da sociedade, militares, os grandes burgueses, os grandes empresários, porque estavam dizendo que de fato o Brasil se tornaria em um país comunista. E os Estados Unidos também fizeram assim a Operação Brother Sun. E tudo que acontecia, o embaixador Lincoln Gordon assim conversava diretamente com o presidente John Kennedy, passando assim o passo a passo daquilo que estava acontecendo no Brasil, sendo que teve toda uma pressão desses setores, desses grupos da sociedade, e assim João Goulart ele tentou fazer uma negociação. Tropas saíram de Minas Gerais e foram ao Rio de Janeiro, onde João Goulart estava. Ele não aceitou ser deposto, não aceitou o golpe e assim foi a Brasília, tentou negociar, não teve apoio político e posteriormente ele saiu do país e foi para o Uruguai. Então, foi declarado assim que o país estava sem presidente e o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, assumiu de forma temporária. Posteriormente, os militares assumiram o poder e tivemos 5 presidentes no comando do nosso país, porém, isso é assunto para outra aula, mas estamos ainda dentro desse contexto. Que contexto? O contexto de bipolaridade, o contexto da Guerra Fria. Tudo isso aconteceu dentro desse contexto.
De um lado, Estados Unidos, de outro, União Soviética. Então, bom, o século XX, ele foi assim bombardeado, acachapado com duas grandes guerras mundiais, a Primeira e a Segunda. Além disso, entre essas guerras ocorreu a crise de 1929 nos Estados Unidos, crise essa que fez com que todo mundo capitalista sentisse assim os seus efeitos. Então, os efeitos da crise fizeram com que muitas pessoas perdessem seus empregos e uma grande crise econômica aconteceu. E, posteriormente, a Segunda Guerra Mundial, com um saldo de milhões também de mortos. Então, era preciso ter uma nova ordem mundial. A Guerra Fria foi uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética por áreas de influência. Além disso, uma disputa política, econômica e ideológica. Essas duas grandes potências não entraram em guerra de frente, não bateram mesmo de frente, porém, elas financiaram, assim, outras guerras. Porque dentro desse contexto, de 1945 até 1991, que foi o período que a União Soviética chegou ao fim, o mundo pensava que uma terceira guerra mundial poderia, assim, acontecer. E seria uma guerra nunca vista antes, porque as proporções dessa guerra seriam, assim, gigantescas. Aí temos aqui uma imagem. Após a Segunda Guerra Mundial, duas superpotências dividiram o mundo político ideologicamente, a União Soviética e os Estados Unidos. Então temos aqui a retratação disso na imagem. Tio Sam, pelo lado dos Estados Unidos, os liberais capitalistas, e Misha, que é o urso da União Soviética, pelo lado assim dos comunistas, desses sistemas assim econômicos. Bom, Estados Unidos versus União Soviética, as ideologias e os planos políticos. Ideologia tem a ver com um conjunto de ideias, com a visão de mundo. Lembrando, na Segunda Guerra Mundial, inicialmente, a União Soviética fez uma aliança com os nazistas, com os alemães. A aliança essa que foi quebrada quando os nazistas invadiram a Rússia, a União Soviética. Então, logo, a União Soviética se aliou aos aliados. Então, os aliados ficaram da seguinte forma: França, Inglaterra e União Soviética contra o eixo Alemanha, Itália e Japão. O eixo defendia, sim, o governo totalitário, como já estudamos, sem liberdades políticas, sem liberdades pessoais, não existiam partidos políticos. Então, toda essa questão autoritária era defendida, assim, pelo eixo, pelos países do eixo. Os aliados, França, Inglaterra, defendiam, assim, o liberalismo econômico, a liberdade, porque eles queriam essa liberdade do comércio, as liberdades individuais, eles queriam o progresso material, o avanço financeiro das coisas. Então, a União Soviética era comunista já, então ela só se uniu, logicamente, aos aliados para combater o eixo, sendo que eles tinham ideologias diferentes. Então, a União Soviética tinha uma ideologia diferenciada, tanto da França quanto da Inglaterra e também ainda dos Estados Unidos. Porém, inimigos se uniram para combater um inimigo em comum, justamente que era o eixo. Esses três países, Alemanha, Itália e Japão. Sendo que ao término da guerra, esses rivais que estavam na mesma aliança, ou seja, Inglaterra, França, União Soviética e depois Estados Unidos. Esses são os principais, como sempre chama atenção. Outros países também entraram depois aí. Esses são os líderes. Assim, eles começaram com essa Guerra Fria, que durou, como eu chamei a atenção, de 1945 a 1991. Então, a humanidade ficou vivendo em uma aura assim apocalíptica, porque
como eu falei, a qualquer momento poderia acontecer a Terceira Guerra Mundial, porém não aconteceu, sendo que essas duas grandes potências, elas contribuíram e financiaram para guerras bem quentes que aconteceram dentro desse contexto da Guerra Fria e justamente em defesa das ideologias, tanto da ideologia capitalista, Estados Unidos, quanto da ideologia comunista, União Soviética. Bom, os Estados Unidos entraram bem mais tarde na Segunda Guerra Mundial, em 1941, como vimos, depois que a base foi assim bombardeada pelos japoneses. Antes, então, eles emprestavam, eles financiavam aliados, fazendo empréstimos durante a guerra. Então, os Estados Unidos cresceram muito com isso, já que não existiu nenhum conflito em território norte-americano, propriamente dito. Então, eles se deram muito bem. Os conflitos se concentraram na Europa, na Ásia e na África. Então, além de eles emprestarem grana, logicamente, não se empresta dinheiro sem juros. Não existiram conflitos no território norte-americano. Então, eles não se preocupariam, assim, ao fim da guerra, com uma reconstrução do país, diferentemente do que aconteceu na Europa, na África e na Ásia. Então, os Estados Unidos cresceram com isso. Mas desde a Primeira Guerra Mundial, mesmo que os Estados Unidos entraram em 1917, eles cresceram bastante. Com a Segunda, se tornaram nessa grande potência. Agora, em relação à União Soviética, ela de fato ali teve uma participação muito grande nessa Segunda Guerra Mundial, libertou os países do leste europeu, principalmente a Polônia, e se deu muito bem também economicamente, por isso que cresceu como essa grande potência durante esse período da Guerra Fria. Então, essas duas grandes potências, elas a todo momento estavam se entreolhando. E a Guerra Fria não se limitou apenas à política e à economia. Ela também foi para outras áreas da sociedade, como nos esportes, nas Olimpíadas. Quando se disputavam os jogos assim nas Olimpíadas entre as equipes americanas e soviéticas, existia toda uma tensão em várias modalidades do esporte, vôlei, basquete, enfim. Além disso, essa guerra também foi uma disputa que se teve tecnológica entre essas duas potências, Estados Unidos e União Soviética, como também uma disputa espacial de qual dos países lançaria assim primeiro um primeiro ser vivo no espaço, o homem na Lua. Veremos tudo isso depois em outra aula. Além disso também, os filmes mostravam muito bem essa divisão do mundo. Temos Rock, o lutador, em um dos filmes, Rock ele combate assim Van Dragon, que é da União Soviética na final ali do torneio de boxe. E no final os Estados Unidos vencem. Temos também 007, que era um espião que tinha uma licença para matar. O inimigo ou os inimigos do 007 eram soviéticos, justamente doutrinando assim a sociedade contra os soviéticos. Então, os Estados Unidos usaram o cinema e vice-versa. A União Soviética também usou dentro desse contexto. A nova ordem mundial. Bom, como eu chamei a atenção, a velha ordem do mundo foi totalmente alterada, então precisava-se de uma nova ordem. E essa nova ordem foi encabeçada, assim, com a força da União Soviética e com a força dos Estados Unidos. Eles brigaram, lutaram por essas áreas de influência, tanto é que eles não se confrontaram, não entraram em confronto diretamente, porém existiu a Revolução Chinesa, existiu a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, a Revolução Cubana, tudo isso, entre outras também, tudo isso tinha essa questão, de um lado, os capitalistas e de outro, os comunistas. Então, teve essa participação das duas potências, assim, incentivando os conflitos. Porém, as duas potências não se enfrentaram cara a cara. A nova ordem mundial suplantou, passou por cima da velha ordem mundial. E nessa nova ordem mundial, como estou chamando a atenção, a União Soviética teve assim a sua força e os Estados Unidos também. Então,
Ao fim da Segunda Guerra Mundial, existiram duas conferências. A Conferência de Yalta, onde foi praticamente liderada pelos norte-americanos e também os soviéticos, e eles buscaram decidir, assim, como o mundo ficaria após o fim da Segunda Guerra Mundial. Como ficaria a divisão do mundo e as penas aplicadas ao eixo, aos países perdedores da Segunda Guerra Mundial, principalmente a Alemanha. Depois houve outra conferência, a Conferência de Potsdam. Nessa conferência foi assim organizada a ONU, a Organização das Nações Unidas, como também eles decidiram que a Alemanha seria dividida em 4 partes, uma parte para cada país vencedor: França, Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos. Aí temos aqui uma imagem de um teste de bomba. O maior medo da humanidade durante a Guerra Fria era um confronto final entre as duas potências antagônicas que, pelo potencial bélico das duas, iria varrer a raça humana da Terra. Os Estados Unidos já tinham mostrado isso quando eles soltaram as bombas atômicas na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Posteriormente, também a União Soviética mostrou assim que tinha o conhecimento necessário dessa arma atômica. Veremos mais à frente. Bom, os liberais são os capitalistas, ingleses, franceses, norte-americanos, americanos. Logicamente, eles eram contrários àquilo que acontecia lá na União Soviética, uma centralização do poder, uma ditadura. Não existiam partidos políticos, não existia liberdade de expressão, etc. E esses liberais, eles queriam assim, essa liberdade no comércio e queriam continuar espalhando esse comércio pelo mundo. Então, essa briga econômica foi intensa que eles travaram. Então, os liberais queriam essa liberdade ou as liberdades em todos os sentidos, justamente porque eles queriam essa liberdade individual, coletiva e queriam mercados consumidores. Então, esse conflito não só foi um conflito ideológico, foi um conflito político-econômico, tecnológico e ideológico. Em todas as áreas da sociedade, a influência da Guerra Fria estava presente, desde desenhos, filmes, séries, esportes, na política, na economia, enfim. Então, a Guerra Fria foi esse período que durou até 1991, de 45 a 91. Aí temos aqui um mapa que mostra justamente as áreas de influência, o mapa mundial que demonstra as áreas de influência e o controle econômico dos soviéticos e norte-americanos durante a Guerra Fria. Aí temos aqui de azul OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, veremos mais à frente. Outros aliados dos Estados Unidos, esse azul mais claro. Pacto de Varsóvia, que foi a união dos países comunistas, aqui de vermelho. Países socialistas aliados com a União Soviética, aqui de rosa mais claro. Outros países socialistas aliados da União Soviética. Aí temos aqui de laranja esses países. Nações não aliadas, guerrilhas comunistas. No caso aqui são os brancos. Guerrilhas anticomunistas, as estrelas vermelhas, onde acontecia muito conflito. Houve guerrilhas comunistas. Azul, as estrelinhas azuis. Então, o mundo estava dividido dessa forma durante essa Guerra Fria. Bom, os países liberais, que são, logicamente, os capitalistas, eles tinham certo medo, eles temiam. Duas ações políticas foram criadas dentro desse contexto. Temos aqui a doutrina Truman, foi uma prática criada por Harry Truman, então presidente dos Estados Unidos, em 12 de março de 1947, que visava proteger os países capitalistas que estavam em crise ou
que sofriam a ameaça de possíveis invasões comunistas. Era uma política radical de combate ao comunismo, que tentaria conter os soviéticos de todas as formas, inclusive militarmente. Os Estados Unidos estariam autorizados pelas nações que fizessem parte dessa aliança a intervir em qualquer conflito. Foi essa estratégia que deu origem à Guerra Fria. Então, esse presidente norte-americano criou essa doutrina Truman. E os países liberais se protegiam e combatiam assim o comunismo. De fato, foi uma caça aos comunistas dentro desse contexto. Eles se uniram militarmente. Além disso, também teve uma união econômica que veremos mais à frente. Outra questão também que foi tomada assim dentro desse contexto, o Plano Marshall, elaborado pelo secretário de Estado americano George Marshall em julho de 1947. O Plano Marshall, também conhecido como Programa de Recuperação Europeia, visava reestruturar, por meio de empréstimos e criação de linhas de créditos, as nações que seguiam o sistema capitalista e que viviam uma crise econômica devido à Segunda Guerra Mundial. Com esses empréstimos a juros baixos, os Estados Unidos visavam fortalecer o comércio europeu, facilitando a entrada de seus produtos, já que não haveria barreiras econômicas. Então, os Estados Unidos criaram esse plano a juros baixos para ganhar mais à frente. Então, muitos países aderiram assim ao plano e receberam essa ajuda financeira, como o Japão, que era do eixo, Itália também, que era do eixo, e outros países que foram destruídos assim pela Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos cresceram muito com esse plano Marshall. Então, se teve essa união através da doutrina Truman e depois do plano Marshall para os países que tinham essas tendências capitalistas. Então, eles foram ajudados. Aqui embaixo tem uma imagem. Tanto a Alemanha Ocidental, foto, como os outros países europeus e o Japão receberam bilhões de dólares para reconstruir a economia. Bom, a Alemanha Ocidental foi a parte da Alemanha capitalista. A Oriental foi a parte, logicamente, socialista. Então, o dinheiro foi para a Alemanha Ocidental, que era favorável, assim, aos liberais. Então, e o Japão também recebeu. Então, temos essa imagem aqui da Alemanha Ocidental sendo reconstruída, porque foi bem destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Com isso, os soviéticos não ficaram parados. Eles também criaram, assim, uma ajuda econômica mútua, chamada de Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua, em 1949. Então, os países como a Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Polônia, Bulgária, Hungria, Romênia e Cuba foram ajudados pelo Comecon, por esse Conselho para Assistência Econômica Mútua. Então, foi uma resposta da União Soviética. Então, em todo momento, durante essa Guerra Fria, existia essa questão, um dar a resposta ao outro. Estados Unidos dava a resposta à União Soviética dava a resposta aos Estados Unidos. O medo de uma nova guerra. Bom, além disso tudo que foi criado, esse medo desde o início de uma nova guerra estava presente, esse ar apocalíptico que eu chamei atenção. Logo, os países capitalistas fizeram assim a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Seria a organização dessas nações, Estados Unidos, Bélgica, Itália, Portugal, Canadá, França, etc. Uma ajuda militar. Já se tinha a econômica através do Plano Marshall, agora era uma ajuda militar e, além disso, também uma rede de espionagem. Por quê? A Agência Central de Inteligência, a CIA, foi criada em 1947, no contexto da Guerra Fria. Então, eles buscavam, assim, informações e, através disso, faziam espionagem praticamente contra a União Soviética e contra todos os países comunistas. Porém, a União Soviética também teve sua rede de espionagem. Outra questão, o Pacto de Varsóvia. Foi a resposta, mais uma vez, da União Soviética aos Estados Unidos. Os países comunistas, no caso,
União Soviética, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária, etc., eles tiveram essa cooperação militar, tecnológica dentro desse contexto e justamente uniram suas forças para o combate e os ataques aos países capitalistas. Aí temos aqui uma imagem. Os Estados Unidos só foram aliados da União Soviética por um breve período, quando Stalin mobilizava suas tropas contra Hitler, isso na Segunda Guerra Mundial. Depois disso, o antagonismo político fez com que os norte-americanos fizessem pactos de ajuda militar com alguns países da Europa, esperando um conflito armado com a União Soviética. Ao lado, Harry Truman assinando o Tratado da OTAN. Bom, o medo dessa guerra acontecer, ou um dos medos, era que armamentos nucleares já estavam sendo dominados tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética. Vimos isso ao fim da Segunda Guerra Mundial, o que os Estados Unidos fizeram. Porém, no ano de 1949, a União Soviética também demonstrou que controlava essa tecnologia e fez testes nucleares no Cazaquistão. Além disso, os Estados Unidos, em resposta, já que os soviéticos passaram também a ter o controle dessa bomba nuclear, em 1952, os norte-americanos fizeram a bomba de hidrogênio. Então foi uma nova corrida armamentista que essas duas potências tiveram. Muitas armas foram desenvolvidas e muitos conflitos assim financiados, e veremos em outras aulas. Aí temos aqui uma imagem do fim da Segunda Guerra Mundial até o fim da União Soviética. Os dois blocos antagônicos, ou seja, Estados Unidos e União Soviética, sempre estiveram envolvidos em guerras indiretas. Na imagem, tanques e soldados americanos na Guerra da Coreia. Tanto é que a Coreia existe uma divisão entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Divisão essa que foi fruto da Guerra Fria, porém é assunto que veremos em outra aula. Enfim, gente, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo.